Muito bom dia a todos. Permitam-me, de alguma forma, ser redundante aqui. É verdade que o nosso irmão Emanuel Esteves já deu as boas-vindas àqueles que estão aqui presencialmente, mas deixem-me fazê-lo de uma forma especial. Na impossibilidade de vos poder abraçar, pelo menos dizer que estou muito contente de estar convosco aqui. Estou muito feliz de poder encontrar-me novamente com uma parte da minha família espiritual aqui neste local de adoração que tem tanto significado para nós. Mas deixem-me também saudar aqueles que são os nossos irmãos que nos assistem através do canal da Igreja Adventista no YouTube. Seja muito bem-vindo, querido amigo. Nós já temos neste momento cerca de 80 pessoas, 80 famílias a acompanharem-nos. É um grande privilégio nós podermos estar por estes meios tecnológicos na sua casa, acompanhando consigo este momento de adoração. Mas também quero saudar aqueles nossos irmãos que por alguma razão, porque não têm acesso à internet, o fazem por meio do telefone. Aqueles nossos queridos que estão através do sistema de teleconferência a ouvir no seu telefone a programação que esta igreja está a ter neste momento. Por isso, a si também, querido irmão e prezado amigo, que Deus o abençoe e que a paz de Deus esteja consigo neste instante. Meus queridos irmãos, nunca fez tanto sentido em outra altura da vida saudar uma igreja, saudar alguém com esta exclamação: saúde e paz. Que Deus nos abençoe. Queridos amigos, antes de nós irmos à leitura do texto bíblico e à meditação desta manhã, eu gostaria de, ainda assim permanecendo assentados, dirigir-vos num momento de oração ao Senhor. Eu recebi ontem a informação de que uma jovem irmã da nossa igreja, a Inês, o seu marido está aqui, nós vamos orar por ela. Vamos pedir ao Senhor que tome a sua vida, a sua saúde nas suas mãos. Ela está internada para avaliação de um problema renal. Temos também alguns outros irmãos e lembramos-nos aqui de uma maneira muito especial da irmã Isabel Sancho, que está internada também e a necessitar da nossa intercessão. E uma série de outras pessoas que provavelmente alguns de nós também conheçamos e que estejam a ser pessoas por quem nós deveríamos tomar tempo para orar. Por isso, por todos estes nossos irmãos, vamos agora curvar a cabeça e entregá-los ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Pai, sabemos que Tu és o Senhor do Universo e que não deixas também de cuidar dos Teus filhos quando estes estão carentes particularmente da Tua proteção e da Tua cura. O Senhor é o Deus que cura e nós temos esta convicção e por isso queremos entregar aos Teus cuidados aqueles que na nossa comunidade estão a passar por problemas de saúde. Lembramos-nos da Inês, lembramos-nos da nossa querida irmã Isabel Sancho, que Tu, Senhor, possas neste instante, neste exato instante, além da Tua presença habitual ao seu lado, possas colocar-lhes no coração de cada uma destas duas queridas irmãs a certeza de que elas são muito amadas por Ti. Te pedimos isto, Senhor, não porque sejamos dignos ou merecedores, mas é no nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Prezados amigos, hoje o título da meditação é Quando Menos é Mais. E o texto sobre o qual gostaria de meditar para ilustração deste conceito espiritual encontra-se em Juízes, no capítulo 6. A história que ali é contada é uma história que todos nós conhecemos desde a infância, é a história de Gideão. Contudo, embora esta história seja muito conhecida, eu gostaria de tocar convosco alguns aspectos que são por vezes menos abordados quando estudamos esta história. E por isso começaria a leitura do capítulo 6 a partir do verso 11, que é a parte na narrativa onde o autor do livro de Juízes começa justamente a contar daquele que foi o encontro de Gideão com o anjo do Senhor. Juízes, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso 11.
Então diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o Abzerrita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então vamos contextualizar aqui um pouquinho. Os midianitas, nos últimos 6 anos, tinham sequencialmente vindo invadir a terra de Canaã, a terra de Israel, com o propósito de saquear o território, colhendo, mas muitas vezes também destruindo as colheitas que os israelitas estavam para tirar do campo. E desta forma, imaginem, há cerca de 6 anos, já ia para o 7º ano, o povo de Israel estava a passar por grandes dificuldades alimentares. Na antiguidade, um dos grandes problemas que a humanidade se defrontava eram efetivamente as fomes, que de tempos em tempos, por alterações climáticas ou às vezes por outros fatores externos, causavam o empobrecimento das nações. Desta forma, então, imaginem que aquelas pessoas estavam realmente seriamente preocupadas com a sobrevivência das suas famílias, com a sobrevivência justamente de uma nação e, inclusive, por que não, pensar na possibilidade de que o próprio plano de salvação da humanidade estivesse posto em causa, porque se os israelitas não sobrevivessem por uma geração, se eles fossem completamente desarraigados da terra por causa de uma fome generalizada, isto poderia causar problemas, inclusive à consecução do plano da salvação. Ou seja, a vinda do Messias poderia estar de alguma forma posta em causa. Isto era aquilo que humanamente as pessoas poderiam pensar. Mas existe aqui um outro aspecto interessante. Nós não podemos esquecer que o povo medianita era um povo aparentado com os israelitas. O que quer dizer que, sendo os medianitas descendentes de Quetura, que foi a mulher com quem Abraão se casou depois da morte de Sarai e com a qual ele veio a ter efetivamente filhos e uma descendência, este povo estava, diríamos assim, ao invadir o território de Israel, ao causar este tipo de perturbação a uma nação que inclusive também era aparentada com eles. Isto era algo desleal, era algo que causava tristeza no coração do povo israelita. E, meus queridos amigos, talvez neste aspecto muitos de nós sejamos capazes de nos identificar aqui um pouquinho com esta situação. Quantos de nós já não fomos traídos ou sofremos desilusões de pessoas em quem tínhamos muita confiança? Talvez um familiar, talvez uma pessoa muito amiga que em determinado momento da nossa vida acabou por nos decepcionar. Ou talvez, eventualmente, até um líder da igreja, um pastor que nós admirávamos e que em determinado momento nós acabamos por nos sentir frustrados ao ver que aquela pessoa não correspondeu às expectativas que nós tínhamos. Sabem, há uma coisa muito importante, é que apesar das decepções, apesar dos sofrimentos, ainda assim Deus está para nos compensar. E, querido amigo, se neste instante eu possa estar a falar a alguém que eventualmente se sente decepcionado e amargurado, eu oro pedindo ao Senhor que no seu coração esta mágoa, este ressentimento seja superado e você possa voltar novamente a, com fé, olhar para o futuro, mas olhar sobretudo para o Senhor. E aqui então, continuando, diz o texto, estamos agora no verso 12, Juízes capítulo 6, verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabem, Gideão estava ali a malhar o trigo, a bater no cereal de maneira a que extraísse a palha e separasse, portanto, o grão. Aqueles que estão familiarizados com os trabalhos agrícolas, e na minha infância eu tive a oportunidade de várias vezes fazer este mesmo trabalho, sabem que malhar trigo ou malhar qualquer outro tipo de cereal nunca deve ser feito dentro de um lagar. Um lagar é, na realidade, um reservatório relativamente pequeno que serve para esmagar as uvas ou algum outro fruto com o intuito de se lhe extrair o líquido. Mas malhar trigo dentro de um lagar é, diríamos assim, um trabalho extremamente desconfortável, extremamente improdutivo e, de fato,
algo que acabava por não dar muito certo. Mas ali estava exatamente Gedeão fazendo isto. Porquê? Porque ao fazê-lo, ele estaria a evitar a exposição dos eirados. As eiras eram normalmente lugares altos, onde a brisa do vento soprando ajudava a separar a palha do precioso grão do cereal. E desta forma, então, ali estava Gedeão, escondido, acovardado, acuado pelas circunstâncias. Ele não podia ir justamente para o lado mais alto, talvez, da sua propriedade, porque se ali estivesse, facilmente seria visto pelos midianitas que iriam para lhe roubar o cereal que ele, a tanto custo, tinha conseguido colher. Vale ainda pensar uma outra coisa, é porque, como os midianitas estavam vindo sequiosos justamente de roubar as colheitas, muito provavelmente Gedeão tinha-se visto obrigado a colher o cereal antes do tempo, para preservar algum pouco deste cereal, de maneira que ele pudesse, de alguma forma, guardar para a sua própria família um pouco de alimento e subsistência para os próximos meses. Desta forma, então, agora imagine aquela situação. Enquanto ali estava, provavelmente, Gedeão lamentando e resmungando pela má condição de trabalho que ele se encontrava, ele pensava, mas nós precisamos encontrar um jeito para nos livrar destes midianitas. Precisamos pôr um ponto final nesta história. Já chega, 6 anos, 7 anos, é demais para nós estarmos a viver sob estas circunstâncias. Enquanto ele matutava nessas coisas, diz a Bíblia que o anjo do Senhor se aproxima dele e diz, o Senhor é contigo. O que na realidade o anjo do Senhor disse a Gedeão foi justamente isso. Meu querido, tudo aquilo que tu estás a pensar na tua mente, Deus vai te abençoar. Estas que são as tuas preocupações, as tuas reflexões, Deus vai te fortalecer, Deus vai te abençoar e Deus vai fazer com que tudo isto aconteça exatamente do jeito que tu estás a pensar. E muito mais ainda. Sabem, queridos amigos, muitas vezes a nossa mente de alguma forma demora-se em assuntos com preocupações que nada mais são do que a própria forma de Deus estar a falar conosco, dando-nos a sensação de que os pensamentos são nossos, que as preocupações são particularmente nossas também, mas é Deus trabalhando através da nossa mente com os nossos pensamentos, conduzindo-nos de alguma forma a pensarmos naquelas que são os desígnios do próprio Senhor. Eu tenho conhecido por vezes pessoas que chegam junto do seu pastor, chegam junto de mim e dizem, pastor, eu gostaria muito de fazer isto, gostaria muito de fazer aquilo, ando preocupado com a minha igreja, com este ou aquele outro problema. Estou a pensar, por exemplo, tenho ouvido muitas pessoas dizerem, estou a pensar, por exemplo, em criarmos uma área de trabalho, um ministério na igreja para atender estas ou aquelas circunstâncias. E, queridos amigos, uma coisa é verdade, quando Deus coloca uma preocupação num coração de um filho seu, de alguma forma, isto tem como propósito que o trabalho do Senhor possa ser feito efetivamente na igreja e na causa do Senhor. Se Deus está a pôr um desejo no seu coração, se Deus está a pôr no seu coração a ideia de se fazer algo na causa de Deus ou em prol de outras pessoas, acredite, de alguma forma é o Senhor manifestando o seu desejo e a sua intenção de que algo possa ser feito. Agora, também digo isto, irmãos, às vezes Deus pode pôr no nosso coração certos desejos e certas intenções. E cabe-nos agora a nós também termos a suficiente paciência para aguardarmos o momento e as circunstâncias que Deus proporcionará para que se faça efetivamente a sua vontade. Para que aquele projeto que o Senhor tem posto no nosso coração, aquele ministério que o Senhor tem suscitado na nossa mente, possa efetivamente se realizar. Deus estava a trabalhar com Gedeão. Deus está a trabalhar muitas vezes com a mente de muitas pessoas, fazendo com que no coração de vários irmãos surjam as mesmas ideias ou os mesmos sentimentos. E desta forma Deus está gradualmente a trabalhar com a sua igreja, no sentido de que possamos realmente fazer aquela que seja realmente a sua vontade. Mas reparem aqui um detalhe ainda muito interessante, que é dito no verso 11 e no verso 12, foi mencionado pela segunda vez, é que quem visitou Gedeão foi o anjo do Senhor. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nos apercebemos que a expressão anjo do Senhor normalmente era atribuída àquele que nós haveríamos de conhecer alguns séculos mais tarde como a própria pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer que um dos nomes que foi atribuído ao Messias está lá em
Isaías, capítulo 7, verso 14, é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E desta forma, então, este elemento, esta pessoa da divindade, que frequentemente se fazia presente junto da humanidade, ele viria a ser também o redentor do ser humano, estando ele realmente muito presente. Mas em circunstâncias especiais, sempre que existiam elementos importantes relacionados com a própria salvação e redenção da humanidade, era o próprio Senhor Jesus Cristo que se fazia presente. Foi o anjo do Senhor Jesus Cristo que esteve com Moisés na sarça ardente. Foi o anjo do Senhor que acabou por falar com Josué, quando este estava preocupado nos arredores da cidade de Jericó, como deveria ser feita a campanha de conquista de Canaã. Foi o anjo do Senhor que apareceu a Gideão. Foi o anjo do Senhor que apareceu à esposa de Manoá, quando lhe anunciou que ela haveria de ser mãe do grande libertador Sansão. E por aí adiante, em várias ocasiões, vamos encontrar efetivamente o anjo do Senhor. E quem era exatamente este anjo do Senhor? Aquele que nós haveríamos de conhecer pelo doce e suave nome de Jesus Cristo. Ele sempre esteve conosco. Jesus não veio à Terra apenas a primeira vez por volta do ano 4 a.C., quando nasceu na cidade de Belém. Ele já tinha vindo muitas outras vezes a este planeta para estar conosco, para de alguma forma mostrar à humanidade que mesmo no meio das circunstâncias do pecado, mesmo sofrendo as consequências da degradação que o plano de Satanás trouxe a este mundo, o Senhor tinha um outro plano que visava justamente redimir a humanidade, contrariar os planos satânicos do inimigo de Deus, e que ele vinha ratificar e orientar novamente a humanidade para este fim. E Jesus sempre fez questão de, sempre que necessário, era ele que estava junto da humanidade. E não enviava recado por mais ninguém, vinha em pessoa, efetivamente, para estar com o ser humano. É por esta razão que nós vamos encontrar justamente no verso 13, Gideão respondendo, diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Embora, queridos irmãos e amigos, fosse legítima a afirmação que Gideão estava a fazer, ela não era verdadeira. Há uma diferença entre legitimidade e verdade. Muitas vezes nós podemos sentir-nos tristes, podemos nos sentir preocupados, podemos nos sentir perplexos com os problemas da vida. Mas nós temos que efetivamente olhar para aquilo que efetivamente é verdade. E a Bíblia mostra-nos aqui uma coisa interessante. Gideão dirige-se a Deus e diz: Senhor, por que é que tu nos desamparaste? Mas não era verdade que Deus tinha desamparado ou abandonado o povo. Na realidade, o povo é que tinha abandonado a Deus. E quando Gideão diz: e nos permitiste ou nos deste na mão dos medianitas, na realidade, a razão pela qual os medianitas estavam a oprimir o povo de Israel era porque estes se tinham tornado fracos, enfraquecidos, pelo fato de terem saído debaixo da proteção de Deus. Tinham saído debaixo do guarda-chuva das bênçãos de Deus. E agora então ali estava aquele povo. Mas é interessante que Deus, Jesus não vai ali fazer com Gideão uma disputa, uma troca de argumentos. O verso 14 simplesmente diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Verso 15, ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro, algumas outras Bíblias dizem a minha família, ou o meu clã, é o mais pobre dentro da tribo de Manassés, e eu sou o mais jovem, eu sou o filho mais novo da casa do meu pai. E a resposta de Jesus é o seguinte: e disse-lhe o Senhor: porquanto hei de ser contigo. E, queridos amigos, esta promessa é muito específica, esta promessa é completamente direta. O Senhor promete estar conosco. E a menos que nós tenhamos a convicção desta realidade na vida de cada um de nós,
efetivamente, queridos irmãos e amigos, nós não viveremos experiências de sucesso espiritual. Permitam-me ser muito honestos convosco, porque é exatamente isto que eu vos devo e que cada um de vós deve esperar do seu pastor, e Deus espera de mim, e isto em relação à sua igreja também. A menos que nós tenhamos a convicção e a certeza de que as promessas de Deus se aplicam à nossa vida, nós não teremos sucesso espiritual. Tenho por vezes conversado com irmãos que dizem: eu luto há anos com traços de caráter e sinto-me triste, sinto-me por vezes desanimado com tudo isto. Mas, queridos irmãos e amigos, nós não podemos esquecer de uma coisa: as promessas da Bíblia estão ali justamente para nós as usarmos na nossa própria existência e nos apropriarmos delas. Deus disse isto a Gedeão, e se fosse só para ter ficado com Gedeão, a história de Gedeão não teria sido contada, não estaria na Bíblia há mais de 30 séculos. Meus queridos amigos, estas histórias são contadas na Bíblia para que você e eu possamos legitimamente dizer: se a promessa foi feita a Gedeão, ela também serve para mim, e eu tenho o direito de, pela fé, me apropriar desta promessa e usá-la na minha própria vida. Quando o Senhor disse a Gedeão: eu serei contigo, o Senhor está-me a dizer a mim, hoje, que Ele promete ser comigo também nas mesmas lutas. E nós precisamos realmente acreditar nisso. E não esqueçam, queridos irmãos e prezados amigos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos nos relacionar com o ser infinito que Ele é. E a promessa continua dizendo: e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Na realidade, o que Deus estava a antecipar a Gedeão era justamente isto. A vitória dos israelitas sobre os medianitas não seria um longo processo de campanhas militares, de escaramuças, em que os israelitas iam ganhando umas e perdendo outras, e finalmente haveriam de expulsar completamente os medianitas da sua terra. Não, isto seria uma única batalha, como se fosse um único confronto. Querido amigo, você acredita que as lutas morais com as quais você tem estado ao longo de anos a lutar poderão ser vencidas num único dia, numa única noite de oração, numa única ocasião em que você, humilde e honestamente, derrame sobre Deus todos os seus pecados e confesse todas as suas fraquezas? Você, eu, podemos ser vitoriosos sobre pecados, sobre traços de caráter, numa única vez, porque o Senhor diz que isto é possível. Sabem, Deus não faz o trabalho pela metade. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, Ele não deixou metade do povo lá dentro. Quando Deus deu alimento, quando Jesus deu alimento ao povo nas colinas ao redor do mar da Galileia, Ele não alimentou apenas metade das pessoas. Ele não supriu apenas metade das carências nutricionais daqueles que ali estavam. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, não lhe ressuscitou apenas metade do corpo. Quando Jesus curava os leprosos, Ele não fazia uma cura a 50%. Não, Ele fazia de forma integral, de forma completa. Você acha que Deus é menos poderoso hoje do que era naquela altura? Diga sinceramente, você pensa isso? Então, se você não acredita nisso, então está na hora de você e eu lançarmos mão do poder de Deus. O que você gostaria que Deus fizesse por você agora? Pois acredite, é o que Deus está ansioso por fazer na sua vida. Mas o texto continua, e vamos avançar um pouquinho mais. E a certa altura, então, conta que Gedeão, sentindo a necessidade de ter a confirmação. E é muito interessante percebermos uma coisa aqui, sabem? Deus não deixa de atender às nossas necessidades e de confirmar aquelas que são as nossas dúvidas no coração. É interessante que Deus deseja que você e eu nos relacionemos com o Senhor numa experiência de fé. Contudo, Deus não se sente ofendido
pelo fato de nós pedirmos ao Senhor que Ele nos dê evidências da sua credibilidade e da sua confiabilidade. É interessante isto. Porquê? Porque a fé é um dom de Deus. E se a fé é um dom de Deus, a fé é uma relação de confiança entre o ser humano com o Senhor. E se Deus é o doador da fé, então, como dom, Ele precisa nos oferecer evidências pessoais da sua confiabilidade, do seu poder. E Deus sabe, Deus nos ama demais para estar, diríamos assim, a discutir conosco questões menores. Ele se percebe que honestamente algum de nós precisa de alguma evidência diferenciada da sua intervenção na nossa vida. Queridos amigos, vocês acham que Deus não o vai fazer? Qual seria o pai ou a mãe que negariam ao seu filho uma simples declaração do tipo, eu te amo? Qual é o pai ou a mãe que negam a um filho um abraço carinhoso e um beijo terno? Apenas porque nós poderíamos dizer, bom, meu filho, minha filha, tu sabes que eu te amo, tu tens evidências que eu te amo porque eu te dou comida todos os dias, eu compro roupa para ti sempre que é necessário, tu tens todas as evidências do mundo que eu te amo. Mas às vezes o amor precisa ser confirmado através de um abraço, através de um eu te amo, através de um beijinho, como às vezes nós dizemos lá em casa, de um cheirinho, não é? Cheirinho no cangote. Como é tão bom chegar em casa e receber um abraço. Como é bom recebermos manifestações do amor e da proteção de Deus, da sua presença. Tomé, interessantemente, Tomé não foi criticado por Jesus quando ele pediu para ver os sinais da sua crucifixão. Jesus apenas lhe disse, Tomé, seria bom que tu conseguisses alcançar um nível de espiritualidade, porque bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Mas Jesus mostrou-lhe as mãos, mostrou-lhe o lado ferido e permitiu que Tomé constatasse efetivamente que era Jesus que estava ressuscitado. Sabem, queridos irmãos e amigos, nós encontramos na Bíblia muitas vezes situações que parecem estranhas. Mas Deus, sabendo que o coração é sincero, Ele está disponível efetivamente para responder a orações, como a oração insolente de Jonas. Já pensaram numa oração desagradável? Numa conversa desrespeitosa? Pois é justamente a atitude de Jonas. Mas o que é que Deus vai fazer? Deus vai responder a Jonas de uma forma suave, de uma forma tranquila. Jonas estava ali a reclamar com Deus e Deus diz-lhe, Jonas, o livro de Jonas termina com uma pergunta. Jonas, não serias tu igualmente misericordioso com esta cidade de pessoas que mal sabem a diferença entre a mão esquerda e a mão direita e mais não sei quantos mil animais que ali vivem? Tu não serias capaz de ser misericordioso com estas pessoas se elas se arrependessem? Eu gostaria muito de poder contar-vos algumas coisas mais a respeito do livro de Jonas que tenho descoberto nos últimos anos, mas hoje nós não estamos a falar de Jonas, nós estamos a falar de uma história um pouco mais antiga, que é a de Gideão. Voltamos novamente a Gideão e Deus ali então agora contempla o pedido de Gideão, que lhe diz, Senhor, eu quero um sinal. Jesus tinha-lhe aparecido em forma humana. O anjo do Senhor estava diante dele como se fosse um viajante comum. Mas ele sentia que alguma coisa estava ali de diferente. Eram as palavras, era a entonação da voz, era a certeza e a convicção com que aquela pessoa falava com Gideão, que o fazia acreditar que, apesar da aparência humana, existia algo mais ali. Mas Gideão precisava de uma confirmação. Então ele vai pedir, olha, espera aqui um instantinho, eu quero um sinal teu. E vai-lhe trazer o quê? Vai-lhe trazer um cabrito assado. E vai-lhe trazer cerca de 20 quilos de farinha cozinhada para que ele pudesse banquetear-se. Gideão estava a mostrar com isso que tinha em alta conta a pessoa que estava à sua frente. Mas também é muito interessante que aquilo que Gideão traz podia ser uma refeição, mas ao mesmo tempo também podia ser o quê? Um sacrifício. Se Gideão visse aquele homem comer a comida que ele tinha trazido, ele entenderia que ele era um ser humano qualquer. Mas se ele o recebesse em forma de holocausto, ele sabia que estava a lidar com alguém de natureza celestial. E é por esta razão que Jesus toma a sua vara e pedindo para que num altar improvisado
aquele alimento e aquele pão fosse colocado, Jesus faz com que aquela penha, com que aquela rocha se transforme num altar de holocausto, onde tudo aquilo é queimado, tudo aquilo é incinerado como um sacrifício oferecido ao próprio Salvador. E o próprio Jesus esfumou-se no meio do próprio sacrifício. E agora então, qual é a exclamação de Gideão? Está no verso 22. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. E então Deus vai lhe responder de uma forma muito interessante. No verso 23 diz: paz seja contigo, não temas, tu não morrerás. Queridos amigos, quando nós contemplamos a presença de Deus, isto não é causa de morte, não é causa de destruição, mas é razão de vida. E agora reparem numa outra coisa muito interessante. Vamos ler o verso 24 e aqui vamos concluir de alguma forma com este próximo segmento da narrativa. Vamos concluir aquilo que é a nossa análise da história da vida de Gideão neste episódio tão conhecido. Diz que ele então edificou um altar a quem chamou de Jeová Shalom, Deus da paz, ou Deus fala sobre paz, ou Deus é paz. E no verso 25 diz: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse-lhe: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é do teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece-o em holocausto, em lenha que cortares do bosque. Então nós vamos encontrar aqui 4 coisas que Gideão devia fazer. E queridos irmãos e amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Neste mandamento, nesta orientação que Deus dá a Gideão, Ele está a dizer-lhe: Gideão, tu queres preparar-te para ser um grande homem, tu queres te preparar para ser o líder que vai mudar o sentido e a história do teu povo? Pois muito bem, é necessário tu passares por uma experiência de reavivamento e reforma. É-vos familiar esta expressão? Reavivamento e reforma? Pois reparem que os 4 passos que Gideão vai seguir caracterizam exatamente isto: reavivamento e reforma. Estamos no verso 25 e vamos lê-lo novamente. Toma o boi do teu pai. O que é que isto significa, tomar o boi? Pegar em recursos. Quando nós sentimos que o Senhor nos está a chamar, quando você tem a consciência de que alguma coisa não está bem na sua vida e sente a necessidade de mudar, Deus está a dizer a você e a mim, como disse há cerca de 30 e tantos séculos atrás a Gideão: toma o boi do teu pai. Ou seja, o boi era um animal de grande valor. Era mais do que simplesmente uma fonte de carne. Era mais do que simplesmente um animal de transporte. Era mais do que uma força de trabalho. Era um grande valor, um grande dividendo. Quem tinha um boi tinha um capital significativo em suas mãos. Mas o boi também significava mais do que isso. O boi significava justamente aquilo que nós podemos hoje possuir em termos de recursos, em termos de talentos, em termos de habilidades, em termos de dons. Muitos de nós certamente conhecemos histórias de pessoas que, sendo cantores ou sendo pessoas que estavam envolvidos no mundo do show business, essas pessoas efetivamente acabaram por, ao se converterem, ao encontrar Jesus Cristo em sua vida, acabaram por redirecionar os seus dons para o serviço à causa de Deus. Pessoas que, em determinada altura da vida, foram grandes vendedores, grandes empreendedores, ao virem para a causa de Deus, canalizam estes dons, estas capacidades para o serviço ao Senhor. E, querido amigo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se você e eu não estivermos disponíveis para transformar e converter todos os dons que Deus nos dá para o serviço de Deus, então a nossa conversão não é real. Se a sua profissão não for um meio de levar outras pessoas a Jesus, talvez o seu cristianismo, querido irmão e amigo, precisa ser reorientado. Se as capacidades que Deus lhe deu não puderem ser postas ao serviço da causa de Deus, talvez você, querido irmão e amigo, precise repensar seriamente a sua própria postura enquanto membro de igreja, enquanto filho de Deus. Se aquilo que Deus lhe tem dado, em termos de recursos materiais,
não puder ser dirigido para o serviço de Deus, meu querido, talvez alguma coisa precise ser seriamente repensada na sua vida. É por esta razão que a Bíblia diz que Gedeão deveria tomar o boi do seu pai. Nós precisamos reconsagrar os nossos talentos, os nossos recursos, as coisas que Deus nos confiou para o serviço do Senhor. Mas a Bíblia diz ainda uma outra coisa, é que deveria ser agora feito uma segunda coisa, derrubado o altar de Baal e o poste de Ashera. O que isto quer dizer em termos espirituais? Que você e eu precisamos pôr de lado todas aquelas coisas que nos impedem de ter uma conexão real e autêntica com Jesus. O que está a impedir você de ter tempo para estudar a Bíblia todos os dias? O que está a criar bloqueio na sua comunhão com Deus através da oração? Poderá ser um pecado, ou vários pecados, poderão ser hábitos de vida, coisas com as quais você vai preenchendo a sua vida e que impedem, você e eu, nos impedem de termos um relacionamento autêntico, real com Deus. Nós precisamos derrubar estes altares, por uma coisa muito simples, queridos irmãos e prezados amigos, é porque Deus, Ele nos ama demais para pôr em causa a nossa própria salvação. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Depois o texto continua dizendo, depois então edificam um altar. Aqui está então o terceiro passo. Primeiro, pegar no boi e dedicá-lo ao Senhor. Segundo, derrubar o altar. Derrubar o altar de Baal e cortar o poste de Ashera. Separarmos de tudo aquilo que nos impede efetivamente da nossa comunhão com Deus. E agora edificar um altar. Agora reconstruir uma vida de serviço, uma vida ao Senhor. Uma vida de entrega ao Senhor. Sabem, muitas vezes, queridos amigos, aquilo que acontece na vida e na trajetória de muitos cristãos é que quando eles se convertem, a sua vida não muda radicalmente. Um médico que se converte não deixa de ser médico. Um engenheiro que se converte não deixa de ser engenheiro. Um mecânico, ao se converter, não deixa de ser mecânico. Uma pessoa que tem uma profissão, ao se entregar ao Senhor, não deixa de fazer a mesma coisa que continuava a fazer para ganhar a vida. Mas a realidade é que, a partir daquele momento, todas as suas ações, todo o seu trabalho é dedicado efetivamente ao Senhor, como se fosse um sacrifício oferecido a Deus. E depois a Bíblia diz, por fim, que aquele boi deveria agora ser sacrificado em holocausto. Aquele animal que provavelmente tinha sido usado para ajudar a derrubar o altar de Baal, deveria agora ser também ele sacrificado ao Senhor. Nós não podemos esquecer que na Bíblia o boi era um dos animais que representava quem? O Messias. E aquele boi estava a ser sacrificado em favor do povo de Israel, da tribo de Manassés, da família de Joás e de Gedeão e também, inclusive, em favor do próprio Gedeão. Queridos amigos, quando nós temos a noção de que Jesus Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, e nós não podemos esquecer aquilo que está escrito em São João, no capítulo 8, no verso 36, aliás, quando ali Jesus faz esta poderosa afirmação em que ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você, meu querido irmão e amigo, você sente-se livre. Livre dos seus sentimentos de culpa, livre de uma vida que anteriormente te oprimia e te escravizava. Você sente que, apesar de você ter compromissos financeiros, compromissos profissionais, você realmente é uma pessoa livre. Livre no Senhor. Esta é uma questão importante. Jesus Cristo veio para nos dar, efetivamente, a liberdade. E é por esta razão que o sacrifício daquele holocausto é oferecido desta forma. Mas agora reparem numa coisa interessante. Na manhã seguinte, quando os habitantes se levantam, descobrem que o altar de Baal tinha sido derrubado, tinha sido destruído. E eles vão furiosos à família de Joás, porque identificaram, por mais
mais cálculo, menos cálculo, por A mais B, descobriram que o causador da destruição do altar de Baal tinha sido efetivamente Gideão. E quando eles chegam à porta de Joás, da casa de Joás, e lhe dizem: põe o teu filho para fora porque nós vamos matá-lo porque ele destruiu o altar de Baal, Joás tem uma afirmação muito interessante. Não esqueçam que o altar de Baal estava na propriedade de Joás. Joás tinha sido durante vários anos o promotor da adoração a Baal. Embora o seu nome seja um nome bíblico, embora o seu nome seja inclusive um nome que estava centralizado na pessoa de Deus, Joás quer dizer Deus vem, ou Deus veio. Desta forma, então, Joás havia acabado por se tornar um homem, de alguma forma, que tinha promovido a idolatria entre o seu povo. E agora, então, Joás vai fazer uma coisa muito interessante. Provavelmente, tendo a sua consciência sensibilizada pelo filho Gideão, ele vai proteger o filho com a seguinte afirmação. Uma lógica e uma sabedoria muito interessante. Ele diz assim: olha, vocês estão aí armados em tolos, pobrezinhos, coitados, a tentar defender Baal. Mas é assim, se Baal é tão importante e é tão poderoso, deixem que Baal se defenda a ele mesmo. Não sejam vocês os defensores de um Deus fraco, porque vocês tornam o vosso Deus um Deus impotente. E com isto o povo se acalmou e pensou: de fato, se Baal é o Deus tão poderoso assim, então Baal que faça justiça àquele que destruiu o seu altar. E desta forma, então, deram a Gideão também o nome de Jeru-Baal, que quer dizer Baal contenda com ele, ou Baal faça justiça sobre ele. E agora reparem aqui numa coisa interessante. Gideão vai passar a ser conhecido daquele momento em diante justamente por este nome. Este nome era irônico, era, na verdade, um escárnio à própria adoração de Baal. Os antigos acreditavam que Baal era o deus da tempestade e que os trovões eram as manifestações do poder de Baal. Interessantemente, em cada momento que Baal, aliás, que Gideão permanecia vivo, era uma afronta aos adoradores de Baal. Porquê? Porque Baal não tinha força suficiente para mandar um simples raio sobre a cabeça daquele que lhe tinha destruído o altar. Interessante isto. Mais interessante ainda é a seguinte ideia que quero partilhar convosco. Queridos irmãos e amigos, talvez alguns de nós já tenhamos passado na nossa vida por circunstâncias em que sentimos que, ao tentarmos fazer a vontade de Deus, as coisas só pioraram. Um dia você, quem sabe, fez o plano de começar a estudar a Bíblia de manhã cedo e a fazer com que cada dia fosse um dia iniciado com o Senhor no estudo da sua palavra. E você começa a perceber que, a partir do momento que você começou a fazer isto, é problemas uns atrás dos outros. São desentendimentos em casa, são problemas no trabalho, são contratempos que surgem aqui e acolá, e você de repente começa a dizer: mas espera aí, por que agora, quando eu desejo fazer a vontade de Deus, as coisas estão a dar errado? A semelhança de Gideão, quando ele estava a preparar-se para ser o verdadeiro líder nas mãos de Deus, agora o que é que acontece? As coisas começam a dar tudo errado. Mas sabem de uma coisa? Aquilo que aparentemente era errado, ou aquilo que aparentemente era uma provação, era uma dificuldade, acabou por se transformar numa grande bênção. Porquê? Porque as pessoas, quando viram que Gideão não foi morto pelo raio de Baal, começaram a respeitá-lo. E disseram: aqui está um herói. Aqui está um homem que é um desafio. Ele era um escárnio contra Baal. Sabem, a Bíblia muitas vezes apresenta ideias assim. Miguel. O que quer dizer Miguel? Quem é como Deus? Quando nós vamos lá a Apocalipse capítulo 12, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que Miguel batalhou contra quem? Contra o dragão. E por que Miguel aparece com este nome? Porque o dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás, tentou um dia ser o quê? Colocar o seu trono acima das mais altas estrelas de Deus e ser como o próprio Deus. Então o nome com o qual Jesus, o nome de guerra com o qual Jesus batalha com o inimigo é justamente este, que é uma provocação, é pôr o dedo na ferida do inimigo dizendo: tu queres ser como Deus, mas quem luta contigo é aquele que te pergunta, aquele que te esbofeteia com a pergunta: quem é como Deus? Querido amigo, você quer ser um Jeru-Baal? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus para provar que o poder de Deus é maior? Esteja disposto
a viver as contrariedades. Esteja disposto pela fé a enfrentar as dificuldades. E Deus efetivamente vai fazer com que você e eu sejamos instrumentos e monumentos ao poder de Deus. Porque Deus pode fazer grandes coisas com pequenos nadas como nós. Deus pode conquistar grandes vitórias com seres frágeis como você e eu. Deus pode conseguir grandes consecuções com pessoas destituídas de capacidades e de competências humanas. Porque o Senhor, na mão do Senhor, menos é mais. Pouco é muito. O infinitamente pequeno pode ser algo prodigiosamente grande. É Deus que está a prometer isso, é Deus que está disponível para fazer isso. E a história de Gedeão mostra exatamente isso. Um exército de 145 mil homens, medianitas e todo um conjunto de outros homens que estavam a lutar naquele exército contra os israelitas. 145 mil pessoas foram derrotados por apenas 300. Sabem, quando Gedeão faz o seu primeiro chamado ao povo, a Bíblia diz-nos que ocorreram ao chamamento de Gedeão 32 mil homens de Israel. Mas Deus, estamos no capítulo 7, no verso 2, diz: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em tuas mãos. Sabem de uma coisa? 32 mil pessoas contra 145, era necessário que um israelita derrotasse 4 medianitas e meio. Mas Deus vai dizer, são muitos, é muita gente. Estamos a falar de um exército que era 4 vezes e meia menor do que o outro. Mas ainda assim Deus diz, ainda assim, este exército 4 vezes menor do que os invasores, ainda assim é muita gente. E ele diz a Gedeão, Gedeão, manda embora aqueles que estiverem com medo. E vão-se embora 22 mil homens, ficam apenas 10 mil. Ou seja, quando ficaram apenas 10 mil, o rácio de israelitas para medianitas era 1 para cada 14,5. Ou seja, um israelita tinha que, na luta, vencer 14 medianitas e meio. E Deus ainda diz a Gedeão, Gedeão, ainda é muita gente. Oh Gedeão, tem gente demais. E qual era o propósito de Deus em ficar apenas com 300 homens? O verso 2 diz isto justamente. A fim, diz Deus, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Sabe, meu querido irmão e amigo, por que que Deus quer fazer com menos mais? Para que no final das contas não nos reste nenhuma dúvida de que foi o poder de Deus que fez com que tudo acontecesse. Você pode pensar, como dava jeito eu ter o meu salário aumentado, como dava jeito eu viver com mais largueza de recursos materiais. Mas meu irmão, minha irmã, o verdadeiro milagre é viver com pouco dinheiro, mas com uma grande dignidade. É com poucos recursos ser capaz de repartir com aqueles que estão necessitados ao nosso lado. E essas pessoas perceberem que da nossa limitação de recursos, nós ainda podemos ser uma bênção para elas, ajudando-as nas suas necessidades. Não é evidência do poder de Deus ter 2 milhões de euros na conta para construir um colégio. Evidência do poder de Deus é ter pouco dinheiro ou quase nenhum na conta e construir um colégio como aquele que esta igreja quer construir. Isto é confiança, isto é fé no poder de Deus. Porque é ali que Deus vai mostrar o seu poder. Se nós tivéssemos 2 milhões de euros na conta, talvez, sem a bênção de Deus, esses 2 milhões não seriam suficientes. Entendem? Mas reparem aqui o que é que vai acontecer. Deus vai fazer com que fiquem apenas 300 homens. E imaginem, numa luta entre os israelitas e os medianitas, cada israelita precisava matar 483,3 medianitas. Não ficava nenhuma dúvida de que Deus haveria de conseguir esta vitória pelo povo de Israel. Queridos amigos, esta história é para nós um testemunho muito claro de que com Deus, o menos é mais. Com Deus,
menos orgulho é igual a mais dependência do poder do Espírito Santo. Com Deus, menos arrogância é mais humildade e mansidão. Com Deus, menos trabalho e mais oração resultam. Por quê? Porque quando eu trabalho. Mas quando eu oro, queridos irmãos e amigos, Deus trabalha. E esta é a razão pela qual Deus pede que você e eu confiemos no seu poder. Quando eu me ponho nas mãos de Deus, menos formalismo na igreja representa mais reverência e mais sentido de espiritualidade na causa do Senhor. Quando com Deus eu me disponho a ser usado por Ele, menos esforço pessoal implica em mais ação do Espírito Santo. Quando eu me ponho nas mãos de Deus, eu vou estender menos o dedo para apontar os erros do meu irmão, mas em contrição de coração olhar para as minhas próprias necessidades e compreender que sou um homem miserável, pobre, cego e nu, que necessita desesperadamente da salvação e da misericórdia de Deus na sua própria vida. Quando Deus está a dirigir o nosso coração, nós seremos menos eu para sermos mais Cristo. Quanto menos de nós, mais de Deus. E quando para Deus menos é mais, Ele está a trabalhar em favor do seu povo e a trabalhar em favor da sua salvação, da minha salvação. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Amém.